Amigos, companheiros da família Cell, boa noite. Muito bom estarmos de volta para estudarmos juntos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 17, que tem o título de Sede Perfeitos. Na semana passada foi abordado Caracteres da Perfeição, pelo Sandro. E hoje nós vamos abordar o homem de bem e os bons espíritas. Para iniciar os nossos estudos, vamos à nossa prece. Jesus, amigo e mestre, exemplo maior de amor, que nessa noite possamos deixar nossos corações ligados ao mais alto, a fim de que, através dos seus ensinamentos, possamos nos auxiliar e auxiliar aqueles que nos rodeiam, nesta constante busca do conhecimento, do crescimento e do progresso em direção a Ti. Que nessa noite possamos nos beneficiar com os ensinamentos para que deles possamos exercitar em nosso cotidiano. Que as melhores intuições, o amor maior e luz vindas de Ti nos envolvam. Que a paz, querido Mestre, esteja presente em todos os momentos. Que assim seja. Bem, meus amigos, meus companheiros, vamos então dar início ao nosso estudo, falando do capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos buscar o entendimento desses sede perfeitos na visão de Kardec. Kardec, depois de apresentar todas as bem-aventuranças que nós vimos nesse mesmo evangelho, mostrando que as máximas por elas propostas coincidem com a lei de justiça, amor e caridade, ele vai criar um capítulo no livro do Evangelho falando sobre fora da caridade na salvação, onde ele vai realmente trabalhar essas leis morais também. Assim, Kardec se preocupou em, antes desse capítulo, que é o Sede Perfeito, esclarecer todos os princípios, todas as leis morais desenvolvidas em o Evangelho segundo o Espiritismo. É um convite para que depois que a gente tomou conhecimento e compreendeu essas leis morais, a partir dos pensamentos propostos nas bem-aventuranças, nós agora sejamos capazes de colocá-las em prática. É então que ele traz esse capítulo, Sede Perfeitos. Nesse contexto, é o convite, a partir do próprio pensamento de Jesus, quando nos chamando a sermos moralmente perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Esse capítulo, Sede Perfeitos, é o coroamento, a concretização daquilo que é a própria lei moral, ou seja, para que possamos atingir esse estado de perfeição moral possível, nós temos que viver essas leis morais. É nesse sentido que esse capítulo está diretamente ligado com o livro dos Espíritos, na parte terceira, que trata das leis morais. Tendo uma visão sobre sede perfeitos, nós vimos que é um capítulo que é para ser admirado, é para ser sentido, é para ser percebido e sentido com muito cuidado e muito carinho. Pois ele começa exatamente tratando dos caracteres da perfeição e do homem de bem. E é aí que Kardec vai demonstrar que esse convite de Jesus, sede perfeitos, é chamado para alcançarmos a perfeição moral pela prática das leis morais, que estão sintetizadas na lei de amor, justiça e caridade, que está no livro dos Espíritos. Esse tema tem uma relevância, uma importância, que Kardec o retoma agora, no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a importância de situar esse capítulo 6 de Perfeitos na obra de Kardec? A relevância está em de podermos aceitar esse convite proposto pelo Cristo
de buscar a perfeição moral por meio da prática da lei de Deus. E qual é a prática da lei de Deus, gente? É o amor, né? Então, nesse capítulo Seja Perfeito, depois de indicar os caracteres da perfeição, Kardec mostra que Jesus não se referia à perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta acaba exclusivamente a Deus. Somente Deus é perfeito do ponto de vista absoluto. E que o convite de Jesus é para a perfeição moral, que toda criatura pode alcançar por meio de seu esforço, usando seu livre-arbítrio e sua vontade. Todo indivíduo pode fazer todo o esforço necessário para alcançar sua perfeição moral. Ainda nesse capítulo Seja Perfeito, logo depois de apresentar a proposta de perfeição moral, Kardec propõe o que seria uma síntese da busca dessa perfeição moral. Quer dizer, qual a referência, qual o modelo, qual o guia que o indivíduo que busca essa perfeição moral tem para alcançá-la. Então, ele precisa olhar para essa meta, compreender esse modelo que ele deve tentar imitar, já que o modelo é para ser imitado, copiado. Por isso, a gente para e pensa, Jesus foi o quê? Jesus é o quê? Nosso modelo e guia. Por isso, logo depois de apresentar os caracteres da perfeição moral, Allan Kardec vai propor o conceito que já estava lá no livro dos Espíritos, o de homem de bem. Desta forma, Kardec vai mostrar que é esse homem de bem, e quando a gente aprofunda esse texto do homem de bem, em cada um de seus itens, nós vamos descobrindo tudo aquilo que precisamos fazer de esforço para colocarmos em prática, porque é esse o nosso objetivo, um dia sermos homens de bem. E depois que apresenta os caracteres do homem de bem, que a gente vai discutir mais à frente, é importante que nós possamos ter clareza de uma síntese da essência da perfeição. Qual é a essência da perfeição? A essência da perfeição é praticar a caridade, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, a prática da caridade é o centro maior de nós executarmos o item por item do homem de bem. Então, o que seria esse homem de bem? Mas vamos continuar falando homem de bem, mas daqui a pouquinho nós vamos mudar. Mas por enquanto vamos começar a falar sobre o homem de bem. Em todas as épocas, o ser humano passou por mudanças físicas e psicológicas, influenciado principalmente pela vida em sociedade. O desenvolvimento intelectual, o avanço das tecnologias e da modernização, desvinculados do desenvolvimento moral, estimularam e muito as competições pelo ter. As ambições exageradas e busca constante por recursos financeiros, fama e sucesso. O desenvolvimento profissional e social tornou-se prioridade em detrimento do crescimento espiritual. Na visão espírita, a conquista da espiritualidade se apresenta como condição indispensável à construção do homem de bem. E sendo assim, quais são as características do homem de bem? O que fazer para se tornar um homem de bem? Como viver no mundo como agente do bem? Independente da situação social, cargo ou posição que ocupe na vida, o ser humano de bem é logo reconhecido pela sociedade, uma vez que as suas obras falam por si, como nos diz no texto evangélico anotado por Lucas. Lucas capítulo 6, versículos 43 e 45. Tirei esse texto da Bíblia de Jerusalém. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 45.
Buscando aprofundar mais a questão desse texto de Jesus, Emmanuel busca esclarecer que essa fala de Emmanuel está no capítulo 7 do livro Fonte Viva. Diz assim para a gente, Emmanuel buscando esclarecimento sobre esse texto. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. É nesse contexto que a gente busca, antes de entrarmos nas características do homem de bem, é tentar lembrar algumas questões dessa aparência, né? Vamos pegar a questão nossa de nós buscarmos louvar a Jesus, né? Vamos tentar entender esse processo de uma forma em que a gente consiga entender o que Emmanuel tenta nos esclarecer aqui, falando que nossas ações não serão percebidas pelas aparências, mas pelas nossas reais atitudes. É importante que nós possamos guardar isso, por quê? Porque a gente não consegue representar o tempo todo, né, gente? A gente não consegue representar o tempo todo. Não tem como fazermos isso. Então, é importante que nós possamos entender que adorar Jesus é fundamental. Pedir a Jesus é fundamental, mas não pode apenas se restringir a isso. Por quê? Porque a adoração nós tínhamos no Império Romano. Eles tinham o corpo e o busto era móvel. Né? A cabeça era móvel. Então eles adoravam César. Saía César, entrava outro. Aí adorava outro, adorava Nero. Nero morria, colocava outro. E os imperadores romanos tinham adoradores humanos. Aí nós colocamos ali a cabeça de Jesus, com o cabelo repartidinho, tudo bonitinho, e vamos adorar Jesus. Oh Jesus, oh mestre, tá? É ruim adorar Jesus? Lógico que não. É ótimo adorar Jesus. Mas não apenas pelo ato de adorá-lo como figura, mas na sua essência. Como também a gente não pode ser só um pedinte quando estamos em dificuldade. No momento de uma cirurgia, no momento de um aperto, né? Nós temos que pedir a Jesus. É ruim pedir a Jesus? Não, é ótimo. A gente pede sempre, eu peço sempre, todos nós pedimos. Mas não podemos só ser apenas adoradores e pedintes. Nós temos que buscar vivenciar os ensinamentos de Jesus. Vamos adorá-lo, vamos pedir sim, mas vamos vivenciar os seus ensinamentos. E nisso tem uma história de Gandhi que mostra muito bem isso. A Índia era dominada pela Inglaterra, a Índia era uma colônia da Inglaterra. Então Gandhi estava andando pela rua da Índia e alguns soldados ingleses começaram a circular também. Como eles eram os poderosos, os donos da colônia, eles começaram a ver Gandhi, e um deles foi lá e foi falar com Gandhi, olhou para Gandhi, deu um soco no Gandhi, Gandhi caiu, pumba. O soldado ficou olhando para o Gandhi. Gandhi levantou, Gandhi era praticante da não violência. A vida de Gandhi era lutar contra a violência, ele era não violência. Levantou, não falou nada, o soldado deu outro soco nele, puf, ele caiu de novo. O soldado ficou em pé olhando para ele. Ele levantou, né? E não fez nada ao soldado. Queria saber quem ensinou a ser esse covarde. Gandhi olha bem para o soldado e fala assim: esse aí que está no seu crucifixo, no seu pescoço, que você o adora. É esse que me ensinou a ser covarde, a não ser violento, a não revidar o mal com o mal. Imagina Gandhi falando isso para alguém, né? A moral que Gandhi tinha com a sua voz, porque ele falava, ele externava o que ele sentia e ele praticava o bem.
Imagina alguém escutando esse gigante, a energia que foi para essa pessoa, né? Essa pessoa deve ter ficado quase que desmaiada, arrepiada de ponta a ponta, como diz Haroldo, até o perispírito ficou arrepiado. Então é necessário que nessa história que a gente acabou de contar, a gente possa entender que essa pessoa que tem o crucifixo de Jesus, adora Jesus, ora a Jesus, mas será que vive como Jesus? Será que vive com os ensinamentos de Jesus? É nessa questão que a gente precisa se pegar. Nós precisamos, nós precisamos viver os ensinamentos de Jesus. Essa é a questão. Então precisamos entender que pedir é bom para Jesus, adorar Jesus é muito bom, mas, como diz Emmanuel, né, Jesus não é uma personalidade a ser adorada, né, e sim uma verdade a ser vivida. Emmanuel diz isso para a gente. E a gente precisa trabalhar com muita consciência em cima disso. Adorar Jesus é ótimo, pedir a Jesus, todos nós vamos pedir, mas precisamos vivenciar os ensinamentos de Jesus a cada instante, a cada momento. E é nessa questão que a gente busca ajuda, é da mensagem de Paulo Apóstolo, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: sabemos, contudo, que praticar o bem no mundo atual representa enorme desafio face aos conflitos, interesses e perturbações presentes na sociedade. Nem sempre é fácil discernir uma ação no bem, se está a rigor relacionada à prática da caridade pura e simples, ou se é movida por interesse, ou para obtenção de vantagens pessoais. Então é importante que nós possamos submeter todas as nossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Então é nesse contexto. Precisamos ter a vontade de praticar o bem. Precisamos ter a vontade de exercitar os ensinamentos de Jesus a cada instante, a cada momento. Porque é a partir daí que está o princípio do homem de bem, né? E nós vamos ver daqui a pouco. Então é importante que nós possamos rever isso, e Paulo Apóstolo coloca isso com muita propriedade. E Bezerra de Menezes, no livro Chico, Bezerra, Chico e Você, no capítulo 13, nos diz assim, quando ele fala de um roteiro para a prática do bem. Né? Ele diz assim: se indagardes ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos aflige a atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há quase 2000 anos: caridade de uns para com os outros. Olha bem. Caridade que se vos expresse em respeito e entendimento fraternal no relacionamento de cada dia. Caridade que se torne gentileza diante da agressividade, paciência para com o desequilíbrio, fé viva perante as chamadas e as ilusões do caminho, otimismo à frente das provas, bênção para com todos aqueles que amaldiçoam, auxílio para com os mais jovens na experiência física, em forma de bondade e compreensão das lutas que porventura carreguem. Reconforto em favor dos quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo em marcha perante a renovação. Então, a caridade presente. Bezerra de Menezes já coloca isso como o roteiro. Então é importante que nós possamos ter isso bem claro, tá? Muito claro, porque ele termina assim esse texto: tão somente na caridade, luz divina, a fluir de nós, na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Então, é importante que nós possamos entender todo esse processo para que nós possamos agora entrar nas características do homem de bem. Então, nessas características, nós vamos ver que as principais características do homem de bem, elas foram devidamente descartadas, destacadas por Allan Kardec, que a seguir nós iremos ver. Vamos então, neste momento, que eu falei antes, vamos chamar o homem de bem, mas vamos chegar ao momento que nós vamos trocar. Vamos chamar agora o homem de bem de ser humano de bem daqui para frente, tá bom? Só para a gente poder ter clareza que o homem aqui significa a humanidade como um todo, né? Homem, mulheres, não é isso? Crianças, todos, né? Todos nós.
certo? Então, vamos então ver, na primeira característica de Kardec, ele coloca assim: o ser humano de bem pratica a lei de Deus. Nesse contexto, nós vamos buscar a questão 918 do Livro dos Espíritos, que a resposta diz assim: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Ou seja, o que é a prática da lei de Deus? O que a lei de Deus cobra da gente? Praticar o amor, desenvolver o amor, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não é isso? E no comentário, Kardec coloca assim na questão 918, em uma parte dos comentários, que do comentário, vamos falar mais desse comentário ainda. O verdadeiro ser humano de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados, ele se perguntará se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que desejaria que fizessem a ele. Então, nesse momento, eu paro e penso, é, será que realmente eu estou conhecendo a mim mesmo? Será que realmente eu estou me perguntando se violei ou não a lei, se eu cometi ou não o mal, se fiz todo o bem que eu podia? Se eu não deixei escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém, se ninguém tem que se queixar da gente, se nós fizemos aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros não fizessem, não nos fizessem, será que nós estamos agindo assim? Será que nós estamos olhando o nosso dia a dia, num momento tão difícil que nós estamos vivendo? Será que nós estamos percebendo o outro, nas dificuldades do outro? Quantas pessoas estão passando por sérias dificuldades nesse momento de crise que nós estamos atravessando? Uma crise de saúde, uma crise financeira muito forte, né? Então, será que nós estamos olhando o outro? Ou vamos deixar o outro se humilhar um pouco para pedir? Ou vamos estar atentos e ver o que pode ser feito? Será que nós estamos fazendo isso? Como é que nós gostaríamos que fizessem com a gente nesse momento? Estou doente, não tenho como procurar um médico, não tenho como sair de casa, não tenho como me locomover, não tenho dinheiro para passagem. Será que você estaria disposto, será que nós, melhor dizendo, estaremos dispostos a tentar entender esse processo e colocar, arrumar uma condução, se eu tiver carro, levar no meu carro, ajudar essa pessoa? Será que se essa pessoa não tem o que comer, será que nós poderíamos estar buscando junto à comunidade algo para que essa pessoa pudesse comer, para que ela pudesse continuar ainda com a sua vida material? É importante que nós possamos refletir sobre isso, porque no item seguinte dessa característica, Kardec coloca assim: o ser humano de bem é portador de verdadeira fé. Aí eu pergunto a vocês, antes de nós falarmos nessa característica que está no capítulo 17 do item 3, o que é ter fé? É somente acreditar em Deus? É além de acreditar, é confiar, é se entregar a Deus, né? Então Kardec coloca assim: tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e sua sabedoria. Sabe que nada acontece na sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Por quê? Qual é a nossa vida futura? É a vida espiritual, é a vida verdadeira, é a nossa vida eterna, é a vida do espírito. A vida da matéria nós estamos usando para o nosso aperfeiçoamento. Quando nós atingirmos a nossa pureza, não precisaremos mais encarnar. Então é importante que nós possamos entender isso e praticar isso. Agora, o que faz a gente se aperfeiçoar nessa vida terrena? A prática do amor. A prática do amor em movimento, que é a caridade. É essa a questão que a gente precisa desenvolver e trabalhar. E ele coloca isso, e mais adiante ele coloca que o ser humano de bem é caridoso. Realmente, a caridade é
um sentimento de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer feliz os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse. Isso está no capítulo 17, no item 3 do Evangelho. A gente para e vamos refletir. Por exemplo, agora recentemente estamos atravessando um problema sério no nosso país, principalmente no sul da Bahia, norte de Minas, centro-oeste de Minas, de muitas enchentes, muitas cheias. Agora também atingiu Goiás, né? Tocantins também. Então, qual está sendo a nossa preocupação com os nossos irmãos? Eu não tenho dinheiro para poder dar, mas será que eu tenho tempo de orar por eles? Será que eu tenho um tempo de pensar para o bem deles, pedir a Deus, pedir aos outros, pedir a quem pode? Será que nós estamos realmente com esse sentimento de caridade no nosso coração, essa ação em defesa do fraco, em defesa daqueles que não podem? Será que nós estamos encontrando satisfação nos benefícios que fazemos, que ajudamos a fazer? Então é importante que nós possamos olhar bem a nossa realidade. Hoje a nossa realidade está muito clara quanto a isso. Precisamos olhar o próximo. E a gente pensa, igual eu citei agora Minas, citei por causa das enchentes, Bahia por causa das enchentes. Mas eu não preciso ir para tão longe. Olha para o teu lado, olha para um parente, olha para o vizinho, olha para alguém. Ah, mas, por exemplo, tivemos um exemplo agora recente de um, de um bombeiro que arriscou sua vida para salvar um animal. Olha que dedicação, olha a dedicação. O animal iria se afogar. Ele foi e salvou o animal. Quantas pessoas estão se dedicando à vida dos nossos irmãozinhos frágeis, que dependem da nossa ajuda para poder sobreviver? Então é importante que nós possamos realmente assumir essa questão desse ensinamento da caridade, que o ser humano de bem, que o homem de bem, ele é caridoso. E essa caridade foi nos ensinada por Jesus. No Sermão do Monte ele deixa isso muito claro. Paulo de Tarso também coloca de uma forma muito clara quanto a isso. A fé, a esperança e a caridade. E ele destaca a caridade como a maior delas. Desses três itens, a caridade é a maior. Então precisamos realmente nos empenhar em praticar a caridade. O ser humano de bem, ele é humanitário, porque ele tem a bondade, ele tem a benevolência, compara com todos, porque vê todos como os irmãos, independente de raça, de credo, de religião, do que for, de crenças, todos são iguais. E Kardec coloca isso no seu comentário da questão 918. E no capítulo 17, no item 3, Kardec coloca assim: respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança nenhum mal aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica outro com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever do amor ao próximo e não merece clemência do Senhor. Então, eu preciso entender naquela passagem que Jesus coloca para Pedro, quando Pedro desembainha a espada, ele corta a orelha e a do soldado, ele pega a orelha, tira, coloca no lugar e fala para Pedro: embainha sua espada, porque quem confere ferro, confere será ferido, com ferro será ferido. Então é importante que nós possamos entender que é a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Então, precisamos ser humanos, precisamos ser caridosos para com o próximo. E no comentário da questão 218, ele coloca assim: se a ordem social colocou outros homens sobre a sua dependência, trata-os com bondade trata com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho.
né? Então, a questão é que nós precisamos entender que quando você tem o conhecimento, não é para esmagar ninguém, pelo contrário, é para acalentar, é para colher o seu conhecimento. E nos dias de hoje, as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, não temos que humilhá-los, temos que ampará-los, temos que acolher. Lógico, vamos ter colocações mais duras, um pouco às vezes em certas situações, mas com respeito, com carinho, com amor, e não para poder desprezar ninguém, humilhar ninguém. E continua assim nessa questão, nesse comentário da questão 918. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como gostaria que respeitasse os seus. É isso. Eu preciso me posicionar no contexto atual. Se eu tivesse em condições hoje de fazer qualquer coisa, o que eu iria precisar? Da ajuda do próximo. E por que que nós não vamos ajudar o próximo? Por que que não vamos nos preocupar com o próximo? Um homem de bem se preocupa com o próximo. Um ser humano de bem, a pessoa, para se tornar um ser humano de bem, precisa ter um olhar para o próximo diferenciado, um olhar de amor, um olhar de respeito e ter a humildade de entender o seu papel, a sua tarefa nesse, nesse contexto. Pois é nessa questão que eu tenho que ser indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele próprio necessita da indulgência. Ou seja, nós sabemos que necessitamos da indulgência do próximo. E a palavra do Cristo é muito clara. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aí pergunto a vocês, quem atirou a primeira pedra? Então, como é que nós não devemos ser indulgentes com o erro dos outros? Queremos que seja o nosso, por que não vamos ser com o outro? Então, faça com o próximo o que gostaria que fizesse com você. Não devemos ser vingativos. Jesus nos deu esse exemplo. Devemos perdoar as ofensas para só lembrar dos benefícios, pois sabe que lhe será perdoado, conforme ele próprio houver perdoado. Então é importante que nós possamos ter isso claro, porque devemos respeitar tudo do nosso semelhante, tudo. Tá? Podemos não concordar com muitas coisas, mas devemos respeitar o seu posicionamento, mesmo contrário ao nosso. E o ser humano de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. Aprendemos a usar, mas não abusa, ou seja, o ser humano de bem devemos aprender a usar, mas não abusar dos bens que lhes são concedidos, porque esse ser humano de bem sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que ele pode dar é aplicá-lo na satisfação de suas paixões. Se a ordem social está colocando essas questões em suas mãos, é porque você deve buscar agir com humildade e respeitar o seu entorno, né? Pois nós não estamos abusando, não devemos abusar dessas questões que estamos aqui, tá? E se nós formos subordinados, se for contar assim, nós somos subordinados, tá? A nossa parte devemos compreender os deveres dessa posição e empenhar em cumpri-los conscienciosamente. Então, se eu sou subordinado a alguém, eu preciso cumprir o meu papel. Se eu estou nessa função, eu preciso cumprir essa função. Existe alguém com uma função superior a mim, então eu preciso cumprir essa função. Trabalhar nessa função, desenvolver essa função. É fundamental que isso aconteça. Lógico, Kardec deixou claro que não ficou assinaladas aqui todas as qualidades do homem de bem, né? Mas que se nós praticarmos o que está aí, tá? Vamos estar muito ligados à moral do Cristo e buscando a sua direção. E é por esse motivo que o homem de bem deve conhecer e deve se esforçar para vivenciar os ensinamentos de Cristo, pois assim ensina o Espiritismo. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores, aos quais hoje habitam.
É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Os bons espíritas. O item bons espíritas vem logo após o homem de bem. Será por que será, né? Mas Kardec começa esse texto, os bons espíritos, dizendo assim, que bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, o espiritismo conduz o indivíduo a tudo aquilo que caracteriza o homem de bem. Kardec frisa bem que não basta compreender, é preciso também sentir. Por isso ele diz que o espiritismo, sobretudo quando sentido, leva a que se atinja o estado de homem de bem. Por que sentido? O sentimento ou coração, Kardec também usa para tocar o coração, que é a marca mais profunda, é aquele tipo de pensamento que caracteriza a nossa estrutura interna. Não se consegue disfarçar o que se sente. O sentimento provoca os desejos que nós possuímos, que nos diferenciam, que nos marcam, que nos caracterizam. O sentimento desempenha um papel fundamental na essência do caráter. Sentir o espiritismo significa que a estrutura da alma é tocada profundamente. Significa que a alma é atingida pelos conceitos da doutrina. A partir daí, esse indivíduo não tem apenas a razão iluminada pela clareza conceitual do espiritismo, mas passa a ter esse desejo enorme, essa força de vontade profunda que decorre dos sentimentos próprios daquele que verdadeiramente percebeu, não apenas com a razão, mas também com o coração, que deve viver o espiritismo, que deve viver seus princípios, que deve colocar em prática tudo aquilo que ele compreendeu. Quando o indivíduo sente a doutrina, além de compreendê-la, ele tem muito mais força, muito mais vontade para se esforçar no processo de transformação moral. Se ele apenas compreende, ele pode não ser tocado. E Kardec lembra quantas pessoas estudam a doutrina espírita, compreendem as suas leis fundamentais, mas continuam sendo o que são. São egoístas, são invejosos, são injustos, são orgulhosos. Então é importante que nós possamos entender que só aquele que compreendeu os princípios, ele não vai enxergar isso, porque ele precisa senti-los. Porque se ele não sente, ele não é tocado para poder reconhecer em si as suas imperfeições morais e que precisa enfrentar e superar, a fim de mudar e de avançar e progredir. E nessa questão do bons espíritas, né, a gente precisa entender que para ser bons espíritas é preciso praticar a lei de Deus. Né? Não adianta eu apenas praticar o que eu quero, eu preciso praticar o que é necessário. O aprendizado do Cristo fala do amor, fala de nós buscarmos a cada instante amar, amar a si mesmo e amar o próximo, que foi o texto inicial, né, desse capítulo. Perfeição, né? Então é necessário que nós possamos amar os nossos inimigos, mas para amar eu preciso sentir. Sem sentir eu não amo. É esse contexto que a gente quer. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, tá, no capítulo 49, O Homem Bom, ele diz que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, alegando não haver compreendido integralmente a lição. Perguntou sutil, mestre, que farei para ser considerado um homem bom? Então a gente já para aqui e já reflete. Ele diz que não compreendeu. Será que ele sentiu também? Se ele não compreendeu, ele pode ter até compreendido, mas não sentiu o processo. Então, com muita calma, Jesus explica para ele. Imagina-se vitimado por mudez, né? Imagina-se vitimado por mudez e que alguém possa e você fique inibido a qualquer manifestação. E pensa como você pode ser tão grato a alguém, a um companheiro que falaste por ti as palavras encarceradas na boca.
Imagina-te os olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que se estendem ao passo incerto, garantindo-lhe segurança. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo. Imagina-te sem pão no lar, ao estar na amargura e escassez. Imagine-te sob o erro sacarno de muitos. Mentaliza o bálsamo te acalmaria diante da indulgência do que te desculpasse, a falta alentando-te o recomeço. Imagina-se fatigado, intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos aqueles que ofertasse a oração do silêncio e a frase da simpatia. Em seguida, um intervalo espontâneo indagou-lhe o divino amigo. Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usasses de recompreensão e misericórdia para comigo, explicou-lhe o interlocutor. Então repetiu Jesus com comodidade. Segue adiante e faz o mesmo. Então precisamos exercitar a bondade, precisamos exercitar o amor, a caridade, a benevolência, a indulgência, a beneficência, a cada instante, a cada momento, o texto de Emmanuel coloca para a gente. E muito importante nós termos clareza de que isso independe de qualquer religião, a prática do bem, a prática do amor. Agora imagina, dentro de um contexto espírita, que é o Cristo redivivo, a gente não respeitar essa questão. Lógico, em qualquer religião nós temos os bons e os maus religiosos. Mas precisamos entender que é necessário que possamos, como os espíritas, sentir, compreender e sentir e vivenciar os ensinamentos do Cristo. Meus companheiros, obrigado pelo carinho de ter me ouvido até aqui, tá? Que o nosso Mestre Jesus possa abençoar a todos nós. Vamos então à nossa prece. Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade de aqui reunidos em Teu nome, aprendermos mais sobre o homem de bem. E com a Sua ajuda possamos ter compreendido e sentido os ensinamentos e poder vivenciá-los junto ao nosso próximo. Pedimos, querido Mestre, ao Teu coração caridoso, que nos envolva em fluidos benéficos, salutares, enchendo os nossos corações de paz, amor, harmonia, e que tudo em nossa vida possa estar centrado no amor. Que seu olhar caridoso, que seu olhar misericordioso se estenda por toda a nossa vida, por todo o nosso instante. Que assim seja.